Olá, bem-vindo ao Ponto Tributário. Eu sou o Guedes e esse é o meu canal criado para ser o nosso ponto de encontro sobre temas tributários. E hoje eu confesso que eu nunca pensei em tratar desse assunto porque eu achava sem importância. Mas há pouco tempo eu escutei um comentarista importante, renomado, de uma mídia muito grande, interpelando um secretário de Fazenda que estava anunciando novas concessões de pedágio nas rodovias do Estado. Ele perguntou ao secretário se isso implicaria em redução do IPVA. Aí eu pensei, a dúvida ainda persiste. Aí eu resolvi mexer com isso. Embora eu soubesse o resultado final, porque é uma coisa já corriqueira para a gente que mexe com direito tributário, o enredo foi bem interessante. Foi bem legal mesmo. Então, eu estou chamando vocês agora, eu os convido para assistir essa exposição. Por que você paga pedágios se você já paga o IPVA? Você já não viu muitos amigos teus pensando nisso, ou talvez até você mesmo? Por que eu tenho que pagar pedágio se eu já pago o IPVA? Essa dúvida tem motivo de existir, tá? E hoje eu vou expor toda essa razão. Espero que gostem. Por favor, dê aquele likezinho no vídeo para motivar a gente a continuar gravando, tá? E gostando do nosso trabalho, se inscreva no canal. Toque a sinetinha para você não perder os próximos encontros aqui no Ponto Tributário. Tá ok? Vamos iniciar então. Gente, olha, vamos introduzir, né, as 5 espécies de tributos. São impostos, taxas, contribuições de melhorias, contribuições especiais, que delas tem uma série de sequenciazinhas, né, de outras derivações, e os empréstimos compulsórios. Hoje nós vamos tratar de 2, impostos e taxas. Não é uma aula sobre impostos e taxas, mas nós vamos comentar sobre um imposto e uma taxa específica, tá? Que é o caso que a gente apresentou. Vamos lá então? Guedes, não tem nada. É assim mesmo. É porque no princípio não havia nada. Aí os governantes resolveram criar os pedágios para fazer custeio das rodovias, né? Manter o asfalto bom, o socorro, o guincho, esse tipo de coisa. A população estranhou, não gostou muito, mas depois até curtiu. Não, tudo bem, realmente é importante. É melhor você pagar um pedagiozinho e ter uma estrada bem asfaltada, com socorro e tudo, a andar numa estrada esburacada, numa estrada de terra, enfim. O problema é que um desses governantes ficou um pouco guloso. Aí ele criou a taxa rodoviária federal, que consistia no seguinte: ele cobrava anualmente uma taxa de todos os proprietários de veículos automotores para poder andar nas estradas rodoviárias federais. Mas e se eu não andasse? Não importa, você pagaria do mesmo jeito. Nossa, mas e se eu andasse pouco? Pagaria do mesmo jeito. É a mesma taxa para o ano todo, não mudaria, tá? Mudaria só se você comprasse o carro num período diferente, mas isso não vem ao caso no momento. Aí esse mesmo governante pegou, viu que deu certo. Um ano depois ele criou a TRU, Taxa Rodoviária Única. A ideia da taxa rodoviária única era conseguir recursos para expandir as rodovias no país. E deu certo. Nisso ela foi muito exitosa, porque ela arrecadou muito dinheiro. A taxa rodoviária única, ela também tinha como fato gerador a propriedade do veículo automotor. Fato gerador é o motivo pelo qual você paga o tributo. Tá? Se você entrar na internet, você vai encontrar 1000 definições de fato gerador. Para nós que vamos tratar o direito tributário mais na prática, mais suavemente, vamos dizer, o fato gerador é o motivo pelo qual você paga o tributo. Então, naquela época, se você tivesse um veículo automotor, um carro, tá? Um caminhão, uma picape, enfim, você teria que pagar a taxa rodoviária única. E você poderia andar por todas as estradas do país sem pagar pedágio. Aí, com esse recurso, que era bastante, como nós vamos ver, realmente teve a expansão de toda a malha viária. Tá? Olhando aqui um pouquinho rapidinho a lei da TRU, a gente percebe, então, que era feita através de uma tabela editada pelo Departamento Nacional de Estrada de Rodagem. E levava em conta o ano de fabricação do veículo, potência, várias coisas. Mas o que me chama a atenção mesmo é aqui, o parágrafo 1º, não excederá dos limites abaixo 7% do valor venal. Gente, era uma taxa com valor fixo para cada veículo, para cada tipo de veículo, e esse valor fixo não poderia passar de 7% do valor venal. O valor venal, gente, é valor de venda, é valor de mercado, é o valor que você conseguiria se você tivesse que vender o veículo. É altíssimo isso.
Para vocês terem uma ideia, o IPVA no estado de São Paulo, para carros de passeio, gasolina ou bicombustível, é 4%. Tá? Então esse 7 era caríssimo. Essa taxa aqui arrecadou muito dinheiro. A outra opção que tinha aqui também, mais baixinha, 3%. 3% é o IPVA do estado de São Paulo para veículo a álcool. E o estado de São Paulo não é nem o IPVA mais caro do país. Não é o mais barato, mas não é o mais caro. Para vocês terem uma noção como essa TRU era cara. E a destinação dos recursos? Embora isso não seja muito importante em direito tributário, a gente vai explicar isso mais para frente, não nesse encontro hoje, em um outro posterior, mas aqui eu quis colocar, ressalvar. Tá? Destinação dos recursos fica para o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. De fato, o dinheiro era aplicado na expansão, como de fato ocorreu. Realmente, após a TRU, houve um crescimento exponencial das estradas de rodagem. Tá? O que nós temos mais também para ver aqui da TRU? Bom, eu disse para vocês que ela era cobrada do proprietário de veículo automotor, independente se iria rodar ou não. Tá? E é muito comum, tem gente que não dirige em rodovia, tem medo. Tem gente que está idoso, tem medo de dirigir em rodovia. Enfim, não importa, você tinha que pagar. Isso é uma qualidade das taxas. As taxas podem ser feitas dessa forma. Tá? Tá aqui embaixo, vamos lá. Portanto, a TRU era cobrada para custear as despesas com manutenção das rodovias, ou seja, era uma contraprestação. Essa palavra contraprestação, gente, ela é muito importante para você entender taxas por prestação de serviço. Tá? De um serviço disponibilizado para uso efetivo ou potencial. É esse caso da TRU. Veja bem, o governo te cobrava uma contraprestação, aliás, você talvez seja muito novo, você não pagou isso, eu também não paguei, não era da minha época, mas enfim. O governo cobrava essa contraprestação porque ele te ofertava todas as rodovias nacionais para transitar à vontade. Ah, mas se você andasse, se você usasse, ainda que fosse um pouquinho, o serviço seria efetivo. Tá? Se você nunca usasse, você teria que pagar do mesmo jeito porque seria potencial. Isso tem muito nas taxas. Nós não vamos entrar muito a fundo nisso hoje. Hoje, realmente, senão a gente fica muito longo o vídeo. Tá? Podia isso, Guedes? Podia. O próprio Supremo Tribunal Federal, em 1986, considerou a taxa rodoviária única válida, constitucional. E olha, é um caso interessante, emblemático, para mostrar como é que era. Ó. Vamos só no rosinha. Taxa rodoviária única. Embora o serviço de transporte coletivo da empresa seja limitado ao município, com seus ônibus trafegando apenas na zona urbana ou suburbana, não se encontram livres do pagamento da taxa rodoviária única. Gente, ônibus urbano, esse que a gente pega para ir trabalhar. Tá? O que quiseram fazer numa estrada? Tudo bem, tem cidades que você pega até um pedacinho de estrada rodoviária federal. Tá? Mas para que cobravam até deles. Então, realmente, por quê? Porque o motivo de cobrança era ser proprietário de veículo. Tá? Esse era o motivo. Esse é o fato gerador da TRU naquela época. O que iriam fazer ou não com dinheiro era outra coisa, embora o que parece foi bem aplicado. Graças a Deus, né? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no CTN. Por que o STF decidiu dessa forma? Porque ele olhou no CTN. Aí, no CTN, só nos rosinhos, gente, taxa, tem como fato gerador poder de polícia, que eu já explico, tá? Ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Eu vou fazer uma aula específica para taxa, então eu não vou me alongar muito nisso, tá? Mas essa segunda hipótese, a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, é o caso da TRU, tá? Ela entra bem nisso aqui, ó. Se você andasse na rodovia, era efetivo. Se você não andasse na rodovia, era potencial. Então o CTN permite isso, tá? Poder de polícia, está tudo escrito aqui, você pode dar um pause no vídeo se quiser ler, mas eu vou tratar disso num outro vídeo com mais calma. Mas só para não ficar no vácuo, que eu acho chato, poder de polícia, gente, não é o poder da polícia civil, da polícia militar, não é poder de prender, de fazer blitz, trocar tiro com bandido. Não é isso. Poder de polícia no direito tributário chama-se fiscalização de algum órgão, não fiscalização do fisco. Né? Não a fiscalização que eu faria, por exemplo, na minha atividade fiscal. Não. É a fiscalização de um órgão específico. Por exemplo, vigilância sanitária. O governante vai lá, cria o órgão, vigilância sanitária, que é sustentada pelas taxas.
Tá? O contribuinte vai, paga a taxa da vigilância, ela vai lá, olha direitinho, fala, ó, tá tudo perfeito ou não, corrige isso, depois dá a licença para o contribuinte operar. Tá? É assim que funciona. São fiscalizações. CETESB, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, eu não sei os exemplos dos outros estados, mas seria vigilância sanitária, vigilância ambiental, para ter certeza que uma certa atividade, se ela iniciar a operação, vai poluir o meio ambiente. Tá? É mais ou menos isso aí. Tá? É bem nessa linha aí. Tá? Vamos seguir. Curiosidade. Aqui, tá 2 aqui, mas tudo bem. No artigo 3º, em 1983, olha aqui, ó, foi implantado essa normazinha aqui. São isentos do pagamento da taxa rodoviária única os proprietários de veículos movidos por motor elétrico. Ó, legal. Toda isenção é bem-vinda, né? Não deu muito certo, porque você vê, veículo elétrico no Brasil não é realidade nem hoje, né, para falar a verdade. Aliás, está começando a se tornar realidade nos Estados Unidos, por causa da Tesla. Né? Eu sei que o Amaral Gurgel, fabricou e lançou no Brasil veículos elétricos, mas não pegaram. E até, se eu lembrar, eu vou deixar um link lá embaixo na descrição, uma matéria que eu li essa semana, bem legal, é uma pessoa que eu admiro, ele é um empreendedor brasileiro, né? Infelizmente, com o tempo, ele acabou falindo, né? E hoje ele até é falecido. Mas, olha, legal, uma norma interessante, mas infelizmente não deu muito certo aqui no Brasil, mas é que carro elétrico é complicado mesmo. Vamos seguir. Opa, depois da TRU, surgiu o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Em 1985, gente. Era a Constituição anterior quando ele surgiu esse tributo. Tá? E depois eu vou explicar por que eu estou frisando isso. Então, aconteceu uma coisa assim, um conflito. Se você olhar o rosinha aqui, ó, Emenda Constitucional 27 de 85, tá? Ele começou a vigir em 1º de janeiro de 1976. Ele incidia sobre a propriedade de veículos automotores. Ué, mas quem era proprietário de veículo automotor tinha que pagar a TRU antes. 2 tributos sobre o mesmo motivo, sobre o mesmo fato gerador? Pode isso, gente? Nesse conflito, TRU, taxa rodoviária única, e IPVA, onde os dois queriam incidir sobre a propriedade de veículos automotores, os juízes resolveram ler o CTN. Graças a Deus! Lembraram do nosso amigo CTN. O que você tem para dizer para nós, CTN? A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idêntico aos que correspondam a imposto. No nosso caso, taxa não pode ter fato gerador igual ao do imposto. A TRU é taxa, IPVA é imposto. Adivinha quem ganhou a guerra, né? Só que teve um efeito colateral. Quando o IPVA revogou tacitamente a TRU, tacitamente porque na lei do IPVA, em momento nenhum, na emenda constitucional, diz a TRU está revogada. Não. É simplesmente porque o CTN, nessa interpretação que nós fizemos, impedia a continuidade da TRU. Então ela foi revogada tacitamente, tá? Sem ninguém dizer que ela estava revogada. Quando a TRU foi revogada, era ela que impedia a incidência de pedágios. Os pedágios voltaram normalmente a serem cobrados. Ai, Guedes, mas peraí. Mas pode isso? Eu pagava pedágio. Depois eu comecei a pagar uma taxa rodoviária única caríssima para não pagar pedágio. Agora eu pago um imposto e voltei a pagar pedágio? É isso mesmo. Mas pode isso? Infelizmente pode. Está correto. Por quê? Porque o impostos, destinação de recursos, ele não tem uma destinação específica de recurso. Imposto não é conta prestacional. Aliás, nenhum tributo ele é analisado pela destinação. Ele tem pelo motivo que ele está sendo cobrado, mas não a destinação. Mas o imposto ele não é contraprestacional. O governo não precisa te oferecer um serviço para cobrar o imposto de você, que é o caso da taxa. Ele tem que te ofertar um serviço para poder cobrar a taxa. No caso do imposto, não. Imposto ele cobra porque a Constituição permite que ele cobra. É simples assim, entendeu? E aí você deixa de ter um conflito entre o IPVA, imposto, e os pedágios. Até porque, nossas considerações finais. Antes do IPVA de 1985, frisem bem porque ele é de 1985 e eu vou explicar por quê. Os pedágios eram considerados taxas. Eram considerados taxas, gente. Que, como já vimos, não podem ter fato gerador e base de cálculo dos impostos. Por isso, o IPVA de 1985 revogou a TRU. Não, já vimos.
Contudo, pedágios não são cobrados em razão da propriedade de veículos, mas apenas pelo uso da rodovia. Por isso que eles retornaram. Assim, nada impediria a cobrança concomitante dos dois, pois eles têm fatos geradores e bases de cálculos distintos. Tá certo? Não há conflito, então não tem por que o IPVA impedir a cobrança dos pedágios. Tá? E outra, IPVA ele não é contraprestacional, ele é um imposto. Então ele pode ser usado para qualquer coisa. Se você voltar o vídeo e olhar a tela anterior, pode ser para obra de rodovia, como pode ser, por exemplo, para obra de hospital, como pode ser para obra de delegacia, obras de escola, ou pagamento de salário de professor, pagamento de salário de policial, meu pagamento, por exemplo. Pode ser usado para comprar remédio, inclusive vacina. Se sair uma vacina para o coronavírus, ele pode ser usado para aplicar. Não tem restrição nenhuma. Tá? Finalmente, atualmente, pedágios são considerados preços públicos, em sentido estrito, se cobrados pelo governo, ou tarifas, se cobrados pela iniciativa privada. Ou seja, deixaram de ser tributos. Para o nosso caso, no nosso caso aqui no canal, o que importa para a gente é que pedágio deixou de ser considerado taxa, de tributo. Deixou de ser considerado taxa e, portanto, não é mais tributo. O que ele tem aqui, essa definição, é do direito administrativo. Simplesmente o seguinte, você tem preços públicos. Tá? Esse é o sentido lato sensu. Se o Estado administra os pedágios, ele é um preço público em sentido estrito. Se aquele pedágio é dado em concessão à iniciativa privada para explorar, o que ele arrecada chama-se tarifa. Simplesmente. Tá? É para não ficar no vácuo. E, finalmente... Por que eu fico repetindo IPVA de 1985? Porque eles não são o mesmo IPVA. Não, Guedes, não. O nosso IPVA de 88 não é o mesmo IPVA de 1985. Tá? Inclusive, essa diferença foi parar no Supremo Tribunal Federal, porque o nosso IPVA quase incidiu sobre barcos e aviões. Sobre barcos e aviões, Guedes? Isso mesmo. E vou dizer uma coisa, o julgamento foi muito interessante. O resultado final não poderia ser outro, de impedindo, mas não porque o IPVA não coubesse sobre barcos e aviões, é porque tinha uma mácula ali que era intransponível. Mas eu vou parar de dar spoiler, aliás, vou só dar mais um. Tem até voto de ministro tirando sarro de outro ministro. É sério, tem mesmo. Mas isso fica para o nosso próximo encontro. Então, se você gostou desse, aquele joinha para mexer com o nosso coração e incentivar a gente a fazer mais vídeos e o YouTube nos reconhecer e nos ofertar mais, tá? Inscreva-se nas nossas redes sociais, será um prazer tê-lo na nossa rede, tá? E, gente, uma boa semana a todos. Até mais.